Boa noite, gente bonita da segunda série do ensino médio. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, as estudantes, os professores, as professoras, a nossa aula, nosso encontro semanal de filosofia, todas as quintas-feiras aqui no Centro de Mídias. Hoje, vou começar então contando para vocês o título do nosso encontro, vejam aí na tela. Desafios éticos contemporâneos. Vamos falar então dos desafios éticos contemporâneos, mais especificamente na ciência. Essa vai ser a parte 1 de uma sequência de 2 aulas que trabalhará com a seguinte habilidade: reconhecer a relevância da reflexão filosófica para a análise dos temas que emergem dos problemas das sociedades contemporâneas. Os objetos de conhecimento serão desafios éticos contemporâneos, a ciência e a condição humana. E aí, só para a gente se organizar, então, hoje a gente está iniciando o trabalho com essa habilidade que acabamos de ver. Portanto, a gente vai ter essa aula que se intitula Desafios Éticos Contemporâneos, Ciência, parte 1. E na próxima semana faremos, então, a segunda parte desta aula. Para aqueles que estiverem acompanhando pelo caderno do aluno, que eu recomendo vivamente que o façam, então vocês vão encontrar aí no São Paulo Faz Escola, né, no material de 2021, no volume 3, entre as páginas 188 e 192, então está compreendido este tema, né, de que falaremos hoje. Aliás, é do próprio caderno do aluno que a gente pegou aqui essa imagem que traz para a gente algumas perguntas, que são perguntas a partir das quais nós podemos começar a pensar, né, nisso que a gente está chamando aqui de desafios éticos contemporâneos. Então, perguntas muito fundamentais, né, radicais, no sentido que vão até a raiz, né, e que dizem assim: o que tem moldado a sua vida? De que forma os avanços tecnológicos vêm encaminhando sua rotina, seus saberes, sua forma de ver o mundo? Por que se fala tanto na necessidade de reciclar? Será que o uso exagerado de agrotóxicos é realmente necessário? E ainda a gente pode perguntar se, dentro desse balaio, né, que a gente está chamando de desafios éticos contemporâneos, por que, com tanta tecnologia, ainda se fala em risco de extinção de espécies animais, né? Então, todas essas perguntas, que não são nem um pouco triviais, elas certamente poderiam, devem ser feitas, né, quando a gente fala sobre desafios éticos contemporâneos, e elas são uma boa forma de irmos nos aproximando deste tema sobre o qual conversaremos no nosso encontro, na nossa aula de hoje, que é especificamente, então, sobre como é que a gente tem visto, né, pensado, enfrentado, enfim, esses desafios éticos contemporâneos na ciência, tá certo? Aí, eu vou colocar aí na tela para vocês verem um trechinho de um texto que está também no caderno do aluno, lá na página 189, que eu vou convidá-los para que possamos ler juntos, e diz assim: consideramos que vale a pena refletir, por meio de debate, sobre como muitas descobertas científicas têm seu caráter discutido e até desmerecido por meio da própria tecnologia, como, por exemplo, as fake news, disseminando notícias falsas sobre vacinas e, por estas, diminuído sistematicamente a população imunizada, de forma que doenças superadas estão reaparecendo na sociedade contemporânea. Então, é interessante porque esse pequeno texto, ele traz para a gente uma possibilidade para a gente começar a pensar nos desafios éticos contemporâneos quando a gente pensa sob o prisma, né, da ciência, que é precisamente esse das fake news, né? Como é que as fake news, em algum sentido, elas vão corrompendo algumas ideias, né, que recebem a chancela científica, a chancela da ciência, como, por exemplo, a dos benefícios, né, das vacinas? Como é que essas
verdades científicas vão sendo corrompidas, né, num processo bem gradual mesmo, né, de corrosão, né, até chegar num ponto em que, de repente, a gente tem, por exemplo, o risco, né, do retorno, ou o retorno efetivo de determinadas doenças que, anos atrás, haviam sido consideradas erradicadas. Né? Então, que poder é esse que carrega esse instrumento, essa ferramenta, né, de disseminação de informações falsas, né, as fake news? Então, é interessante, talvez, a gente começar conceituando, né, o que sejam fake news. Vamos ver aí na tela. Para isso, a gente vai buscar lá no Educamídia, que é um programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, né? Então, eles vão colocar aqui, conceituar as fake news como inverdades, fabricações, mentiras. E essas inverdades, fabricações, mentiras, ou seja, as fake news, muitas vezes contribuem para a desinformação. Não só no caso, por exemplo, das vacinas, que é um caso de que a gente fala bastante, porque está aqui nas nossas vistas o tempo todo, né? Mas em diversas outras situações. Aliás, para quem pensa que fake news é uma coisa assim recente, que surgiu nos últimos anos, a gente fica boquiaberto de ver que fake news, ou seja, essa tática de disseminar informações falsas, ou de desinformar, digamos assim, né, grosso modo, desinformar, é antiga, essa prática é antiga, sabe, gente? Olha só, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, ela é uma imagem que foi publicada por um jornal, o The Sun, né, da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em agosto de 1835. Portanto, gente, lá no século XIX, né, quer dizer, quase 200 anos atrás, se a gente for ver. Né? E essa imagem que foi publicada pelo The Sun, ela foi publicada junto com uma reportagem, que era uma reportagem que dizia, quer ver? Só a criação e disseminação de fake news não são novidades, né? Então, o grande boato da Lua. Essa reportagem, pessoal, que foi publicada pelo The Sun, ela era uma série de 6 artigos, tá? Que relatavam a existência de animais na Lua. E esses animais eram bisões, unicórnios, humanoides com asas de morcegos, que eles chamavam de Vespertilio homo, que nem esse que aparece aí na tela para vocês, né? E se a gente voltar também na imagem anterior, tá vendo, ó? Tá cheio de homens morcegos aí voando nessa paisagem aí, que supostamente seria a Lua, né? Então, os artistas, os artigos que foram publicados no The Sun, eles diziam assim, gente, seguinte, tem um cientista chamado John Herschel, eles deram até o nome da cientista, ele existia, hein, gente? O Sir John Herschel, ele é um astrônomo, tá? E ele, gente, conseguiu imagens da Lua inimagináveis e a gente mostra aqui para vocês. E são essas imagens que estão aí na tela, que saíram publicadas no The Sun. Aí, nossa, vocês imaginem o escândalo que isso não causou. Todo mundo, nossa, mas caramba, quer dizer, a Lua é habitada por humanoides, unicórnios, bisões, né? Nossa, eu vou acreditar, porque quem descobriu tudo isso foi um cientista, né? O John Herschel, né? Bom, aí isso virou um tamanho fuzuê, né? Que chegou nos ouvidos do cientista, John Herschel, né? E aí ele falou assim, espera um pouco. Quer dizer que o The Sun publicou uma série de artigos com várias imagens, dizendo que eram imagens da Lua, e dizendo que eu descobri que a Lua é habitada por esses humanoides, bababá. Não! O John Herschel falou, eu nunca fiz nada disso, isso é fake news, gente. E aí, quando o John Herschel falou isso é fake news. Aí é que esse termo começa a se popularizar, e aí a gente percebe que fake news não é um negócio de hoje. Né? Se o grande boato da Lua, lá em 1835, quase 200 anos atrás, tomou o boato que tomou por causa de fake news, vocês imaginem hoje, com todo esse ferramental, esse aparato, internet, mídias, enfim, vocês imaginem o potencial destrutivo que as fake news não têm hoje. Né? Então, só para reforçar um pouquinho essa ideia de que as fake news não são algo novo, aí a gente tem uma outra imagem, uma ilustração de 1894, né? Então, finalzinho do século XIX,
E aí mostra aí alguns homens, né, distribuindo jornais, e na capa desses jornais está lá, fake news. Então, já denunciando lá no 19, né, já denunciando a existência e a prática da disseminação de informações falsas. Bom, já que a gente viu que essa prática das fake news e a disseminação, muitas vezes intencional, das fake news, e o problema das fake news é que elas começam com uma disseminação, no mais das vezes, intencional, mas elas vão ganhando muito vulto, elas vão sendo muito compartilhadas, né, por pessoas que acabam acreditando naquilo que está sendo colocado. Então, por exemplo, em aplicativos de mensagem, que são uma ferramenta de troca de mensagens muito, muito, muito rápida e, portanto, de disseminação rápida de informações, a gente também está sujeito a receber fake news. Vejam aí na tela. Ó. Então, lá no CONAS, né, no Conselho Nacional de Secretários da Saúde, eles denunciaram uma fake news que dizia assim, ó, vacina contra a Covid-19 é picada de escorpião. Ela altera o DNA e faz a pessoa perder o brilho no olhar. Gente, era uma fake news que dizia exatamente isso. E ela foi compartilhada uma centena, um milhar, sabe-se lá quantas vezes, né? E muitas vezes a pessoa que recebe não exerce um olhar crítico de dizer, não, espera um pouquinho, deixa eu ver, de onde está vindo isso? Que elementos eu tenho para acreditar nisso? Deixa eu checar isso aqui em algum site de confiança, um site de referência, como, por exemplo, esse mesmo, né, o CONAS, o site do Instituto Butantan, entre tantos outros que são referência na área da ciência, né? Então, a grande hoje, um desafio ético contemporâneo, pensando na ciência que a gente enfrenta cotidianamente, mas que se repõe também cotidianamente, é precisamente esse das fake news. Então, muito embora não seja uma prática nova, como a gente acabou de ver, o grande boato da Lua, enfim, hoje tem uma novidade que não existia lá no 19, que é essa velocidade, essa instantaneidade, né, do compartilhamento da informação, o que acaba por deixar essa fake news muito mais poderosa nesse sentido. Aí, como é que a gente consegue, então, pensando nas fake news, como é que a gente consegue identificar notícias falsas? Bom, acabei de dar algumas dicas para vocês. Vamos considerar a fonte. Tem um autor assinando aquela notícia? Ou é simplesmente uma mensagem que, assim, alguém escreveu, mas ninguém sabe quem é, né? Se tiver um autor, quais são as credenciais desse autor? Se não tiver um autor, já é um negócio meio suspeito, porque qualquer pessoa pode ter escrito qualquer coisa e compartilhar como se fosse verdade, né? Tem fontes de apoio nessa fake news? Então, essa fonte de apoio, ela está trazendo, essa notícia, ela está trazendo fontes de apoio? Ela está trazendo, por exemplo, fontes oficiais? Ela está trazendo institutos de pesquisa? Ou não? São só algumas informações jogadas. Tem uma outra coisa que é o seguinte, será que não é uma piada? Sabe, parece bizarro dizer isso, mas tem muitas fake news, pessoal, que, na verdade, elas são piadas, elas são sátiras, e elas são compartilhadas e recompartilhadas como se fossem verdade. Né? Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem discernir, compreender que aquilo se trata de uma piada e acaba compartilhando como fake news. Ainda na tela, vamos ler mais, vamos procurar, então, se essas manchetes, se essas fake news, elas não estão, na verdade, querendo obter mais cliques. Né? Se não é tipo... Como é que tem um termo em inglês que é clickbait? Põe lá um negócio super sensacionalista porque eles querem que você clique naquilo, né? Geralmente costuma ser fake news. Converse com as pessoas. Diga, olha, eu recebi isso aqui, mas está um pouquinho estranho. Vamos bater um papo sobre isso? Converse com as pessoas, veja o que elas acham, se elas concordam com aquilo que foi colocado ou não. Receba outros pontos de vista. Tem preconceito nisso que você recebeu, nessa mensagem, nessa notícia? Desconfie de notícias, de mensagens que tenham uma carga de preconceito, elas costumam ser fake news também. Mas, principalmente, gente, a gente às vezes recebe fake news, mas elas podem parar na gente, né? Então,
antes de compartilhar alguma coisa, seja nos aplicativos de mensagem, seja nas mídias sociais, enfim, olha bem, faz esses passos que vão aí na tela, que vão aparecer para vocês. Não vamos compartilhar assim de uma forma imediata, né? Vamos dar uma olhadinha. Porque se a gente compartilha sem antes ter feito esses passos, a gente está contribuindo para a onda de desinformação, ou a gente está agregando ainda mais poder destrutivo para essas fake news, né? Então, só para vocês terem uma ideia do poder destrutivo que isso tem, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Opa, antes de colocar o vídeo na tela, eu vou ler aqui para vocês uma notícia que foi publicada pelo Jornal da USP em 2018, né? Então diz assim: baixo índice de vacinação possibilita a volta de doenças já erradicadas. Então a gente abriu o nosso encontro de hoje falando sobre isso. O professor Ivan Savioli Ferraz é o convidado do programa Saúde Sem Complicações dessa semana. A notícia da USP. Savioli é professor do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ele fala sobre o baixo índice de vacinação no país e a volta de doenças consideradas erradicadas. Então, gente, é um risco real que a gente corre. Né? E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre fake news, sobre inverdade, desinformação, vou trazer aqui para vocês uma breve fala do professor Oswaldo Giacoia, professor de filosofia, que vai nos trazer aqui alguns elementos no nosso debate. Bora lá? Processo de regressão, se não de completa modificação de seu estatuto, e isso implicaria numa mudança em relação à ideia tradicional de objetividade ou em relação à valoração tradicional, como critério, a sua valoração tradicional como critério ou parâmetro de validação e legitimidade das asserções. Uma das consequências mais notáveis desse processo é o crescimento da relevância em nossos dias do que se denomina pós-verdade, bem como das notícias falsas. Diferentemente das pós-verdades, em que a legitimidade das informações é presumida com base em razões pessoais do receptor, com base em suas preferências ideológico-políticas, em suas crenças religiosas, em seu extrato cultural, etc., não implicando, portanto, necessariamente em uma deliberada mentira ou em uma falsidade, mas apenas em indiferença ou negligência em relação à verdade, as fake news, por sua vez, são mentiras objetivas, postas a serviço de motivações de seus difusores. São informações ilegítimas que não condizem com os fatos, formuladas com o propósito de induzir uma comoção sobre determinado assunto, razão pela qual é perfeitamente possível que até possam terminar por dar ensejo ao surgimento. Gente, o professor Giacoia acabou de inserir no nosso debate uma outra palavra, uma outra ideia, que é a ideia de pós-verdade. Não sei se vocês já ouviram esse termo, pós-verdade, ele está cada vez mais popular, tanto assim que em 2016 ele foi eleito post-truth, né? Pós-verdade, foi eleito como palavra do ano pelo dicionário Oxford em 2016. De lá para cá, essa palavra vem sendo utilizada cada vez mais. E por que falar de fake news, em alguma medida, nos conduz também para pensar um pouco sobre pós-verdade, sobre o que seja isso, como trazido pelo professor Giacoia? Porque, olha só, o Noam Chomsky, ele dizia o seguinte: as notícias falsas, elas sempre, vamos ver aí na tela, elas sempre estiveram presentes no âmbito político. O intuito com as notícias falsas era dominar a opinião pública, construir consensos, né, através da atuação dos detentores de poder político e econômico da mídia. Então, o que o Chomsky está dizendo para a gente é o seguinte: gente, notícia falsa sempre existiu. Tá? Mentira, inverdade, fabricação de desinformação deliberadamente sempre existiu. Né? Porque o Chomsky está dizendo, os detentores de poder político, poder econômico, sempre quiseram, em algum sentido, dominar
a opinião pública, né? E essas notícias falsas, elas eram colocadas aí, diz o Chomsky, durante muito tempo, né, pela televisão, pelo rádio, por essas formas de comunicação massivas, como a verdade dos fatos. E ninguém ousava muito questionar isso, não. Só que o advento, o surgimento e a democratização da internet trouxeram um novo elemento para todo esse jogo, né? Que é o seguinte, vamos ver aí na tela. A mídia mainstream, ou seja, os meios de comunicação em massa, eles vieram perdendo esse monopólio da verdade dos fatos, esse termo que o Chomsky utiliza para dizer, né, sobre essa manipulação da opinião pública através de notícias falsas, né? Então, hoje, com a internet, as tecnologias comunicacionais, na verdade, qualquer pessoa consegue criar uma notícia e fazer ela ficar viral, viralizar, mesmo que essa notícia seja inverídica. Aliás, tanto que o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa, vejam aí, em março de 2018, e publicou essa pesquisa na revista Science. E essa pesquisa chegou à conclusão de que, vejam na tela, uma notícia falsa se espalha 70% mais rápida do que uma notícia verídica. E por que será que as pessoas ficam tão tentadas a compartilhar fake news? Porque as fake news, elas têm algumas características que fazem as pessoas ficarem assim encafifadas, aguçadas, né? Elas são quase têm características inéditas, inimagináveis, só que elas estão combinadas. Essas coisas inimagináveis, inéditas, elas não vêm sozinhas, porque se elas viessem sozinhas, talvez tanta gente não acreditasse. Elas vêm combinadas, gente, com coisas reais. Elas vêm combinadas com coisas lógicas. Então, por um exemplo, aquela notícia de que a vacina da Covid-19, na verdade, seria uma picada de escorpião e faria as pessoas... Como é que era a notícia? Até esqueci. Faria as pessoas perderem o brilho do olhar, né? Então, aí não é um completo delírio, né? Porque é pós-verdade, porque ela mescla alguns elementos que são absolutamente inverídicos. Quer dizer, eu desafio alguém a provar que a vacina da Covid-19 é veneno de escorpião, tá certo? Porém, elas vêm com alguns dados da realidade, né? Então, por exemplo, realmente estão aplicando uma vacina da Covid-19, né? Realmente, talvez, eu acho que eu não tenho tantas informações sobre isso, então eu vou acreditar nisso daqui. E dessa mescla explosiva, né, de inverdade com alguns fatos reais e fatos lógicos, cria-se o que hoje é chamado de pós-verdade. Tá certo? Então, nessa pós-verdade, a gente vê aí na tela, o racional ele fica pequenininho frente ao emocional. Esse emocional, ele quer sustentar, ele quer defender os fatos, mesmo que a realidade mostre o contrário. Esse é o grande trunfo da pós-verdade, da maneira como as fake news vêm sendo construídas atualmente. É que elas mesclam, elas não são, no mais das vezes, não são completos delírios, elas mesclam elementos de inverdades, né, com elementos da realidade. E o MIT percebe, né, lá em 2018, que isto faz com que essas notícias assim sejam 70% mais compartilhadas, ou 70% mais rápido elas são compartilhadas do que uma notícia que não tenha elementos, digamos assim, de pós-verdade, ou que não seja patentemente fake news, né? Aí, eu queria colocar aqui na tela para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Uma frase de Aristóteles Onassis. Não o Aristóteles lá da Grécia Antiga, né? Mas o empresário Aristóteles Onassis. Ele costumava dizer o seguinte: não ser descoberto numa mentira é o mesmo que dizer a verdade. E as fake news, pessoal, as pós-verdades, se apoiam muito nisso. Porque
Se eu digo que a vacina da Covid-19 é feita de veneno de escorpião, a maior parte das pessoas não consegue acessar os laboratórios, enfim, onde é produzida a vacina. De uma tal forma que, se eu não consigo provar que ela é feita de veneno de escorpião, também a maior parte das pessoas não conseguirá provar o contrário. Então, se eu não fui pego na minha mentira, para efeitos da pós-verdade, das fake news, isso é tido como verdade. Aí que mora o perigo disso, dessas pós-verdades, dessa combinação explosiva de fatos reais com coisas sensacionalistas e inimagináveis, né? Se elas não são pegas como uma mentira, elas acabam ganhando atributo de verdade. Certo? Esse é o problema das fake news. Para quem quiser se aprofundar aqui no tema, vou deixar algumas sugestões para vocês tirarem print. E deixo ainda as rubricas de avaliação de aprendizagem para vocês contarem como se sentiram no encontro de hoje. Me despeço de vocês com muita honra, com muito carinho, e semana que vem estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.